ok? Bom, então vamos lá. Vamos agora para um outro ponto que eu trago aqui para vocês, fazendo um link com aquela questão do contexto externo, que é a questão da homologação dos fornecedores. Gente, um dos grandes desafios na hora que a gente vai montar uma estratégia de gerenciamento de resíduo é a homologação desses fornecedores, né? Aqui a gente vai buscar um pouquinho a perna lá na qualidade também, né? A qualidade, ela traz essa coisa da gente homologar o nosso provedor externo de forma muito consistente, mas eu costumo dizer que no meio ambiente isso ainda é mais forte, porque nós temos aqui um aspecto legal atrelado a esta homologação, que é o atendimento ao requisito legal. Nós não podemos entregar o nosso resíduo a qualquer fornecedor, certo? Então, vamos lá. Jaciara, como é que nós podemos desenhar uma boa gestão de fornecedores? Primeira coisa, nós precisamos entender que esta gestão, ela precisa ser feita em etapas, né? Então, aqui a gente vai beber um pouquinho lá na fonte da qualidade, que faz isso muito bem, né? Que quer dizer o seguinte, que traz para a gente o seguinte: a primeira coisa, eu vou selecionar fornecedores. E esta seleção inicial, ela é muito importante. E por que ela é importante? Porque vocês precisam estabelecer quais são os requisitos legais que este fornecedor precisa atender. Né? A Danusa está colocando aqui uma coisa super importante. Ó. No licenciamento da atividade também ajuda, porque preciso fazer esse descritivo dos tipos de resíduo ao órgão ambiental. Exatamente, Danusa. A Danusa é uma grande professora da área ambiental que está aqui conosco. Prazer enorme. Muito obrigada também pela sua presença. E aí, gente, isso que a Danusa está trazendo é tão importante, porque nesse descritivo eu já consigo começar a fazer esse link com o meu fornecedor. Então, vamos lá. Minimamente, eu preciso, num primeiro momento, solicitar a esses fornecedores a sua licença de operação. Leiam o objeto da licença de operação. Em alguns anos aí, realizando auditorias de terceira parte, algumas não conformidades que eu dei na gestão de fornecedores estava exatamente neste ponto. E eu vou trazer para vocês um exemplo clássico, né? O fornecedor manda a licença de operação dele para vocês. Vocês precisam fazer uma análise do escopo dessa licença, do objeto da licença. Porque em se tratando de resíduo, ele pode estar autorizado ou não a retirar determinado tipo de resíduo pela sua classe. Por exemplo, o que aconteceu comigo várias vezes. O fornecedor, ele tinha a licença para tirar resíduos classe 2, mas ele não tinha para tirar resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos. E aí nós estávamos mandando o resíduo classe 1 para este fornecedor. Ou seja, eu estava inferindo ali, na verdade, eu estava cometendo um crime ambiental. É crime ambiental. É crime ambiental. Entregar resíduo para fornecedor não licenciado para tal é crime ambiental. Ele não tem habilitação, ele não tem licença para tratar aquele resíduo. Jaciara, mas ele tem um protocolo. Gente, protocolo para a primeira licença não funciona. Protocolo vai funcionar para que condição? Eu já sou licenciado, eu preciso renovar minha licença, eu dou entrada 120 dias antes dela vencer, isso é um prazo legal, e aí até o órgão se manifestar, aquele meu protocolo, ele diz que a licença anterior continua vigente. Isso está na lei. Isso está na lei. Se o órgão demorar 5 meses para se manifestar, certo?
A minha licença anterior, ela está vigente mediante a apresentação do protocolo, dado entrada 120 dias antes, no mínimo. Acabou. Agora, protocolo de primeira licença, não. Protocolo de primeira licença não vale. Por que não vale? Porque ele não foi habilitado, aquele fornecedor ainda, ele não foi habilitado para recolher aquele resíduo. Ele não recebeu a anuência do órgão ambiental. Ele não pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto. Dentro da estratégia de vocês, precisa olhar a documentação legal, precisa fazer uma análise crítica dessa documentação legal. Não é apenas ter a documentação, não é apenas ter a licença, é fazer a análise crítica desta licença. É fazer uma análise crítica daquele documento que está sendo entregue para vocês. Isso é muito importante, extremamente importante. E aí vem o segundo ponto. Isso é a seleção inicial. Eu preciso, dentro da minha estratégia, também fazer o monitoramento. Claro, por quê? Porque a licença vence, né? Cadastro técnico federal do IBAMA vence a cada 3 meses. Então, se eu colocar lá, por exemplo, que o fornecedor tem que me trazer, ele tem que me entregar a licença de operação dele, e ele tem que me entregar o cadastro técnico, CTF barra ADA, né? Pode ser a AIDA também, né? Ele precisa me entregar ali a cada 90 dias. Porque é exatamente esses dois cadastros que demonstram que não existe nenhuma pendência financeira junto ao IBAMA, né? No passado, eles eram anuais, e há alguns anos já, eu arriscaria dizer mais de 10 anos, eles passaram a ser trimestrais justamente para sinalizar que não existe pendência financeira. A empresa não tem débitos junto ao IBAMA. Então, se eu estou dizendo que no meu processo de seleção, de homologação de fornecedor, eu peço esses dois documentos, por exemplo, não é isso? Eu preciso monitorar o vencimento desses dois documentos. Então, a primeira coisa que eu vou sugerir para vocês nessa estratégia é vocês definirem que tipo de documentação vocês vão pedir para esse tipo de fornecedor. Certo? Jaciara, isso precisa ser uma planilha, um procedimento, vocês vão definir. Vocês podem fazer em formato de planilha, vocês podem fazer em formato de um procedimento, de uma tabela, porém vocês precisam definir para cada tipo de fornecedor atrelado ao seu resíduo, que tipo de documento você vai pedir. E aí, como é que você pode fazer isso? Olhando para o teu requisito legal. Lembra? Lá em cima, olho para o meu requisito legal, vejo o que é que a lei pede, o que é que a lei estabelece, e aí eu vou estabelecer para ele e vou dizer, olha, suprimentos, compras, você pode cotar, né, mediante essa especificação técnica aqui. O fornecedor tem que me entregar, ele tem que estar enquadrado dentro dessa especificação. Ok. Ele foi aprovado, tudo certinho, vem para dentro do meu sistema, né? Para que eu comece a avaliá-lo. Então, se os documentos têm prazo, eu tenho que gerenciar esses prazos para que ele não fique, né? Ele não fique aí um vacato, ele, por exemplo, ele deixa de ter um documento e isso passe batido para a gente. A Alessandra está colocando aqui, Alessandra, o uso em planilha, as licenças, exatamente. Perfeito. Excelente, excelente. Entendeu? Então, isso é muito importante. E existe ainda algumas empresas que fazem a avaliação desse fornecedor. Então, são empresas que, bem 9000 isso, né? Mas é verdade, bem 9001. Além do fornecer a documentação, manter sua documentação em dia, a empresa ainda avalia se, durante o contrato, durante o fornecimento mesmo, aquele fornecedor está atendendo às expectativas que foram estabelecidas para ele. Isso também é muito importante. Se você quiser fazer isso, se você quiser atribuir uma nota, monitorar, melhor dos mundos. Eu diria que vocês estão ali numa estratégia extremamente importante. Melhor dos mundos mesmo, tá? A Alessandra trouxe aqui, infelizmente, a dificuldade para a estratégia é interna. O setor comercial não apoia mais um controle de SMS. É verdade, isso é verdade. Eu concordo, Alessandra, que existem alguns segmentos, algumas empresas que o desafio mesmo é internamente. Inclusive, quando você traz isso, é muito importante, porque às vezes, quando vai para uma esfera de compras, né,
vale a política do menor preço, mas nem sempre o melhor preço é o melhor fornecedor e é o fornecedor legalmente habilitado. Então, você precisa ter, nós que somos da área de SMS, né? Eu sou técnica de segurança de informação, né? Foi na área técnica que tudo começou na minha vida, tenho muito orgulho, sempre falo isso, eu tenho muito orgulho de ter sido técnica de segurança de obra, de chão de fábrica. A prática ali me ensinou muito na vida. E eu sei disso que você está falando, eu sei desse desafio que a gente tem mesmo. Isso realmente é muito interessante. Olha,